Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, quinta-feira e já temos aí o primeiro vice da história do YouTube, hein, pessoal? Mulambada, ó, cheirinho neles. Antes de começar, eu já peço aí pra você deixando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo no inscreva-se, ajuda aí a gente chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado àqueles que estão sempre aqui se inscrevendo, assistindo todos os dias nossos vídeos. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também se inscreve lá no meu canal secundário Danilo Esporte Clube, o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vamos aí para as notícias do dia, né? Volante Raul estaria aí próximo de deixar o Vasco e acertar com o clube europeu. Também vamos falar aí da contratação de dois jogadores do Madureira, que já tem até data para eles se apresentar em São Januário, hein, meus amigos? E também vamos falar da preparação do Vasco para a estreia do Campeonato Brasileiro e o sócio-torcedor do Vascão. Bom, meus amigos, mesmo aí em pandemia, com a crise financeira que está vivendo o país, o sócio-torcedor do Vasco continua crescendo a cada dia. Muitos jornalistas da mídia Fla-Press gritavam aí falando que o Vasco não iria segurar esse tanto de sócio, né? Que depois que passasse 6 meses aí da promoção do Black Friday, né? Que era aquela promoção que teve no final do ano passado, a mídia achava que o Vasco iria ficar sem sócio nenhum, né? E aconteceu o contrário, o sócio-torcedor do Vasco continua no topo ainda no Brasil como clube com o maior número de sócios. Vem esfregando aí na cara dessa mídia suja que gosta de falar mal do Vasco e o Vasco continua aí no topo. Torcemos para que a cada dia que passa o Vasco continue aumentando o número de sócios. Já temos aí mais de 95 mil renovações do sócio torcedor. O Vasco deve mirar aí, chegar pelo menos no top 3 dos clubes aí do mundo com o maior número de sócios. E com certeza a gente tem tudo aí para atingir essa meta. Se você não é sócio, se associe lá, sociogigante.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição, só clicar lá, se associe. Se você ainda não renovou, se você puder renovar, renove lá o seu sócio gigante para ajudar o nosso Vascão. Bom, meus amigos, o Vasco se prepara aí para a disputa do Campeonato Brasileiro e encontra dificuldades para conseguir marcar jogos treinos. Em meio aí a essa pandemia, a burocracia é muito maior para que seja realizado jogos treinos. E o Vasco pode ficar aí mais de um mês sem testar a equipe no campo, né, jogando contra um adversário. E com certeza o Ramon Menezes vai preparar essa equipe aí da melhor maneira para a disputa do Brasileiro, né, para a estreia contra o Palmeiras, que corre riscos aí, como a gente já falou, de ser adiada devido à final do Campeonato Paulista, que vai ser no mesmo dia da estreia do Vasco no Brasileiro. Caso o Palmeiras esteja na final, essa partida entre Vasco e Palmeiras será adiada para uma data mais à frente. Talvez o Vasco fique com a rodada devendo lá no Campeonato Brasileiro e a gente sabe como que funciona quando os jogos é adiado. E com certeza o Ramon vai preparar bem essa equipe. Teve aí a qualidade no meio campo do garoto Andrei, né, pessoal, que vem desenvolvendo um bom papel com a camisa do Vasco. O Martim Benítez tem muito a evoluir ainda, entrar mais em forma, né, tá parecendo eu aqui, pô, com a pança. Tem que dar uma melhorada aí na parte física para ajudar melhor aí a nossa equipe, que eu tenho certeza que o argentino vai ajudar demais o Vasco nessa temporada. E infelizmente a gente vive aí com o impasse do Fred Guarín, né, que seria mais um grande jogador importante para essa equipe. Caso o Fred Guarín saia do Vasco, obviamente o Vasco vai ter que ir ao mercado para trazer pelo menos mais um jogador aí de potencial para ser titular do Vasco. E a gente conta também aí com o talento do garoto Thales Magno e da joia Vinícius também, e os gols principalmente aí do Germancano, né, que é o craque do time, né, o artilheiro, que tem tudo aí para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Vasco fazer uma boa campanha. O Vasco também que se prepara para a volta aí da Copa do Brasil, que vai acontecer mais para o final de agosto, e o Vasco precisa vencer o Goiás lá em Goiânia por 2-0 para se classificar, já que perdeu a primeira partida aí por 1-0 em São Januário. A situação é que o Vasco vai ter aí um mês de trabalho e com certeza a gente deve ver uma cara bem diferente do que viu lá no início do ano com Abel Braga, e até mesmo nesses dois últimos jogos aí do Vasco contra o Madureira e também contra o Macaé, que o Vasco venceu no Campeonato Carioca, porque o jogo vai ser mais duro, um adversário mais qualificado, e o Vasco deverá entrar um pouco mais fechado. Talvez para essa partida contra o Palmeiras o Ramon Menezes escale talvez o Bruno César ali para dar um pouco mais de consistência no meio campo, né? Não jogue com 3 atacantes, talvez jogue só com Thales e com Germancano, eu não sei, vamos esperar para ver
como que vai armar esse time aí do Vasco, o Ramon Menezes. E assim que a gente tiver um esboço da equipe, vamos trazer aqui para o torcedor ficar ciente de como está sendo os treinamentos do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco que vive um impasse para a renovação do volante Raul pode perder ele para o futebol europeu. O Sporting Lisboa estaria interessado aí na contratação do volante de 23 anos do Vasco. O jogador que não vive uma boa fase nesse ano com a camisa do nosso time. Jogou muito bem no ano passado com o técnico Luxemburgo. Muito diferente do Raul do ano passado. Esse ano o Raul caiu demais o seu futebol. E de acordo aí com a imprensa portuguesa, o Sporting pode pagar até 2 milhões de euros ao Vasco para contratar o volante Raul. As informações que vêm de Portugal é que o Sporting tem uma relação privilegiada com o Vasco, desde a venda aí do meio-campo Bruno César. O Raul que nesse ano disputou 14 partidas aí com a camisa do Vasco e tem o seu contrato aí até dezembro de 2021. E o Vasco busca renovação para estender mais ainda esse contrato, já que a partir do ano que vem o jogador pode deixar o Vasco assinar um pré-contrato aí com qualquer outro clube. Pois é, pessoal, a gente também falou do interesse aqui do Atlético Mineiro, né, no Raul alguns tempos atrás, que o Atlético queria contratar o Marrone, já levou, também queria o André e o Raul, mas agora surge aí essa oportunidade de talvez ele ir para o futebol europeu, e se chegar a proposta, eu acho que o Vasco deve vender ele, já que está tendo problemas para renovar antes que o jogador saia até mesmo de graça do nosso clube, e isso é uma situação bem complicada. Torcemos aí para que o Vasco tente fazer o que for melhor, ou renova logo com o Raul, ou vende ele para o futebol europeu, já que o jogador não está sendo mais titular do Vasco. Eu acho que seria mais viável para o Vasco a sua venda, a não ser que queira perder ele de graça, né? Abre o olho aí, Campelo. Bom, meus amigos, o Vasco já estaria aí acertado com o atacante Igor Catatal e o zagueiro Marcelo Alves. Jogadores do Madureira fizeram uma boa campanha aí no Campeonato Carioca, já estariam prontos para vir para São Januário. As apresentações dos jogadores já estariam marcadas aí para segunda-feira, mas a situação é um pouquinho diferente. Eles não vão ser reforços assim imediatos do Vasco. Os jogadores passarão por período de testes lá com o Ramon Menezes, junto com a equipe do Vasco. Se o Ramon vê potencial, vê que os jogadores se adaptaram bem à equipe, o Vasco vai fechar aí totalmente a contratação de ambos. Mas caso não dê certo, talvez o Vasco devolva eles ao Madureira, né? O Vasco ano passado fez algo bem parecido com dois jogadores que vieram de um destaque do Campeonato Carioca, né? Do Bangu, né? Contratou o Marco Júnior e também o Jairinho. O Marco Júnior se firmou mais na equipe do Vasco, o Jairinho pouco jogou com a camisa e às vezes que entrou deixou muito a desejar, e o Vasco logo devolveu ele ao Bangu, que passou ele para o Atlético Goianiense, e nesse ano ele voltou para o Bangu. Pode ser que o Vasco esteja querendo fazer algo parecido com esses dois jogadores, né? Trazer eles para ver se eles vão conseguir desempenhar um bom papel com a camisa do Vasco, e se não der certo, o Vasco provavelmente deverá repassar ele para outros clubes. Mas são jogadores jovens, né? O Igor Catatal tem 25 anos e o zagueiro Marcelo Alves tem 22 anos apenas. Como eu disse aqui no outro vídeo, eu acho que não seria tão interessante para o Vasco assim contratar um zagueiro, já que tem bons zagueiros na base, né? Tem um zagueiro Miranda e o zagueiro Liz, que renovou recentemente o seu contrato com o Vasco. Ambos são destros, jogam do lado direito. Eu acho que seria mais viável para o Vasco testar mais uma vez, dar oportunidades para os garotos para verem se eles conseguem se sair bem antes de sair contratando a rodo, né? O Vasco sempre fez isso historicamente, contratou muitos jogadores de time pequeno e a maioria deles pouco fizeram com a camisa do Vasco. Antigamente, muitos jogadores vinham de time pequenos e destruíam, né? Como é o caso do Odivan, né? O Odivan foi um baita zagueiro da história do Vasco, mas no histórico recente, jogadores que vieram de time pequeno nunca deram certo aí com a camisa do Vasco. Torcemos para caso eles sejam contratados aí definitivamente pelo Vasco, eles consigam aí desempenhar um bom papel e ajude o Vasco aí na temporada, né? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre aí a situação do Raul, que pode deixar o Vasco ir para o Sporting Lisboa. Também fala aí desses dois reforços contratados pelo Vasco que já devem ser apresentados na segunda-feira lá em São Januário.
e também fala aí sobre o sócio-torcedor e também a preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro, o que você espera do Vasco na temporada. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos.